Imagina que bênção deve ser você ter um irmão gêmeo, né? A sensação que você tem é que você nunca estará sozinho. Bom, isso provavelmente é o que Brittany e Tiffany sentiam. Brittany e Tiffany receberam um ótimo presente da vida. Elas eram irmãs gêmeas. Além de serem, então, melhores amigas uma da outra. Só que essas gêmeas nasceram no mesmo dia e perderam a vida no mesmo dia. Vem comigo que hoje a história é da Tiffany e da Brittany. Sexta estranha com gente esquisita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos. Quem é novo, que tem chegado gente nova também, né? Sejam muito bem-vindos também. Eu conto casos criminais aqui algumas vezes por semana e o caso de hoje é um caso criminal. E, gente, estou inaugurando uma nova playlist. A playlist de hoje são casos que acontecem com gêmeos. Foi a sugestão de um inscrito muito especial chamado Maon Lavra. Muito obrigada, gostei muito dessa ideia. Eu trouxe já vídeos sobre gêmeos e era um vídeo de um menino e uma menina. Dessa vez aqui nós temos um vídeo de duas meninas. Então vamos lá, que a história de hoje é uma história assim bem difícil mesmo, né? A gente fica imaginando o que a sobrevivente ela teve que passar e ela passa até hoje. A história de hoje é da Brittany e da Tiffany Coffey. Brittany e Tiffany nasceram dia 14 de março de 2000 em St. Charles, Estados Unidos. Ou seja, se elas ainda estivessem vivas, elas teriam acabado de completar 23 anos de idade. Elas eram filhas de Anju, uma mulher de origem paquistanesa, e do Randall. Quando Anju se casou, ela tinha somente 18 anos de idade e ela demorou 10 anos para poder engravidar. O marido dela não queria filhos, então quando ela engravidou e quando ela soube então que seriam gêmeos, ela ficou com muito medo de falar isso pro marido. Enfim, ela teve que falar e por milagre ele acabou aceitando tranquilamente. Bom, então ela tinha duas menininhas, ela amava aquelas meninas. Sim, tinha aquele medo de ser mãe de primeira viagem e cuidar, né, de duas crianças ao mesmo tempo. E conforme as meninas foram crescendo, ela sabia diferenciar uma da outra e além do mais elas tinham personalidades bem opostas. Bom, no momento da nossa história elas tinham 16 anos de idade e elas estavam cursando o ensino médio. Brittany era mais extrovertida, ela fazia parte da equipe de líder de torcida e também de ginástica. Os amigos falaram que ela era uma garota muito legal e ela chegou inclusive a trabalhar em um mercado local ali na parte de fazer pão. O gerente dela disse que ela era uma garota muito animada, sempre muito feliz e ela colocava todos os outros funcionários para cima. Tiffany era um pouco mais reservada, ela era bem focada nos estudos. Só que assim, conforme ela conhecia a pessoa, ela acabava ficando extrovertida também. Os funcionários da escola disseram que as duas meninas eram doces, gentis, muito bem educadas, tratavam todos bem. Tiffany tinha um lindo sorriso e ela iluminava qualquer lugar que ela chegava. Brittany queria trabalhar com hospedagem e viajar o mundo inteiro. Tiffany amava animais e ela queria trabalhar com animais. Inclusive, ela até trabalhava em uma loja de animais para ganhar experiência. Só que ela disse que ela não queria cursar veterinária porque ela não teria coragem quando chegasse o momento de colocar os animais para dormir. A gente sabe que em vários momentos o animalzinho ele não aguenta, ele está sofrendo tanto que o veterinário tem que tirar a vida dele. Randall era um bom pai, ele dava tudo o que as meninas queriam, só que o relacionamento ali entre o casal não era um relacionamento bom. Angel reclamava que ele era muito controlador, ele não deixava ela fazer nada sozinha, ela tinha sempre que estar presente. Então, durante o casamento, ela cogitou em separação algumas vezes, chegou a comentar isso para ele, só que como as meninas eram muito jovens, ela não quis ter a separação, né? Randall era gerente em um escritório de advocacia, ele ganhava muito bem e eles moravam em um condomínio fechado bem luxuoso. Angel, ela ficou ali a primeiro momento cuidando das filhas, porém quando elas começaram a ir para a escola, ela arrumou um emprego. Ela trabalhava em um caixa em um banco. Então em fevereiro de 2017, finalmente Randall concordou com a separação. Na época ele tinha 48 anos de idade, Angel tinha 44 anos.
anos e as meninas estavam com 16 anos. Só que aí ele disse, tá, então a gente vai te separar, eu quero que você saia agora de casa. E basicamente ela saiu assim às pressas. Ela conseguiu depois alugar um apartamento pequenininho que ficava ali perto de onde eles moravam, porque ela não queria perder o contato com as filhas. Só que assim, Randall tornou a comunicação entre ela e as filhas bem difícil. Ele chegou a falar para a esposa para não mandar mensagens para as filhas. Ela não tinha permissão para mandar mensagem, para ligar para elas, para falar com elas. E quando tinha visita, ela poderia visitar as filhas, só que ele tinha que estar presente em casa. E se as meninas quisessem ir até a casa da mãe ou ver a mãe em algum outro determinado momento, elas não poderiam se ver sozinhas. Ele tinha que estar presente também. Brittany chegou a comentar com uma colega dela da escola que as coisas em casa estavam difíceis. Mesmo depois com a separação dos pais, ela começou a achar atitudes diferentes ali do pai. Em 2015, Randall foi diagnosticado com depressão e ele estava fazendo tratamento. Só que depois da separação, ele começou a beber muito e aumentou as doses de comprimido dele. Então essa mistura não era uma mistura legal, né? Ele começava a ligar várias vezes para a esposa, mandar mensagens também, onde era nítido que ele estava bêbado. 9 horas da manhã, às vezes ele já estava bebendo e ele escondia, por exemplo, bebida dentro do quarto. Ele mandava mensagens para ela dizendo que ele tinha segredos, que sabia que ela também tinha segredos. No dia 9 de março de 2017, ele apareceu então lá no apartamento dela e ele pediu para eles voltarem. Então, algo que aparentemente ele estava de acordo também. No mês seguinte da separação, ele disse que não estava. E aí, Angel foi bem sincera com ele. Ela demorou anos, né, para tomar aquela atitude. E depois que ela saiu, que ela achava que era a coisa mais difícil de fazer, ela não voltaria atrás. Então ela muito educadamente, muito calma, porque sabia, né, que ele estava passando lá pelo momento de depressão dele. Ela disse que não se via mais com ele, que já tinha tomado a decisão e não voltaria mais atrás. Era um casamento que já não funcionava há 15 anos, então não tinha o porquê eles tentarem, né? Eles já estavam tentando já há muito tempo. Então ele voltou para casa. E no dia seguinte, no dia 10 de março de 2017, ele começou a mandar várias mensagens para ela. Uma dessas mensagens, ele disse que já estava com toda a papelada que ela precisava ali para dar início, né, ao divórcio. Só que para isso, né, ficaria mais fácil então ela passar lá na casa dele. E ela resolveu ir. Então ela chegou por volta das 4h45 da tarde. As meninas já tinham chegado da escola. Ela disse que ela passou pela sala, ela viu que Brittany estava deitada no sofá assistindo a série Friends. E ela era viciada no Friends, então quando a filha não a cumprimentou, ela não achou estranho, né? Ela percebeu, ela tá concentrada aí na TV, nem viu que eu cheguei. Então ela foi direto pra cozinha. Realmente a papelada do divórcio estava ali em cima da bancada, estava toda organizada, e aí ela sentiu então o marido chegando por trás. E aí ele disse pra ela: se vira. Quando ela virou, ele estava segurando uma arma apontada para ele mesmo, né? E a princípio ela disse que ela achou que era de brincadeira, que era de mentira. E aí o que ela disse é: para com isso, para de brincadeira. Se as meninas verem isso, elas vão ficar assustadas. E aí ele disse para ela: elas já estão sem vida. Ela não correu para ver como as filhas estavam. Ela foi para cima do marido, tentando tirar aquela arma dele. Então eles brigaram um pouco ali. E aí ele disse para ela: eu quero você viva para você sofrer. E nesse momento então ele abaixou a arma, apontou então para as pernas dela e atirou. O tiro que ele deu foi o suficiente para atingir as duas pernas dela. Nisso ele foi pro quarto dele, ele telefonou para a polícia e ele disse o que tinha feito, que tinha atirado nas duas filhas, na esposa, e faria o mesmo com ele. O atendente tentou conversar com ele, só que não conseguiu, ele não respondeu mais. Logo em seguida, então, Angel, que estava caída no chão, ela estava chorando muito, ela percebeu, né, o que ele tinha feito. Ela ligou para a polícia também e avisou que, olha, meu marido atirou nas minhas filhas e fez o mesmo comigo. E aí, quando tentaram conversar com ela, que ela estava, claro, muito nervosa, ela não lembrava, gente, o endereço. Ela morou ali durante anos e não lembrava.
até que depois ela conseguiu, né, falar qual que era e os policiais chegaram. Às 5h12 os policiais chegaram e eles encontraram uma cena terrível, né? Cada membro da família estava em um cômodo diferente. As duas meninas, elas foram cobertas, né, com um cobertor e somente a cabeça delas estavam à vista. Brittany estava deitada no sofá com a TV ligada e ela tinha recebido então um tiro na cabeça. Tiffany estava deitada na cama dela da mesma forma que a irmã e Randall, o marido, estava no banheiro. Ele tinha caído na banheira e o celular dele ali estava ligado, né, porque ele tinha telefonado para a polícia. Angel, a única sobrevivente, porque ela sobreviveu porque o marido queria que ela sobrevivesse para sofrer. Ela estava ali também sem conseguir se mover por causa das pernas. Ela foi levada para o hospital. Ela ficou uma semana sob vigilância porque os médicos tinham medo que ela tentasse contra a própria vida. Foi um golpe para toda a comunidade. As pessoas começaram então a fazer memorial, a levar coisas ali para frente, né, do condomínio onde elas moravam. Então levaram flores, brinquedos, ursinhos, homenagens. Os amigos apareciam lá para fazer orações, estranhos apareciam para orar também, para rezar. E assim, era algo assim muito difícil de acreditar, né, que aquilo aconteceu. Gente, isso aconteceu somente 4 dias antes delas completarem 17 anos de idade. E as pessoas que iam à mídia iam sempre para falar bem delas, que elas eram meninas humildes, doces, generosas. Nenhuma delas mereciam passar por aquilo. Então, a mãe, ela sobreviveu e ela ainda teve que cuidar do funeral das 3 pessoas, que eram a família dela. No dia 17 de março de 2017, ela estava enterrando as filhas. Ela disse que ela tocou nas filhas e elas estavam geladas. Apesar delas terem a mesma beleza que elas tinham durante a vida, ela sabia que a essência não estava lá, que elas não eram suas filhas. Ela sempre vai ao túmulo das filhas, pelo menos uma vez por semana. O túmulo delas é o mesmo ali, né, do túmulo do marido, é o túmulo da família, e ela leva flores, principalmente girassóis, porque as filhas amavam, e ela também leva flores para o marido. Ela diz que não o perdoa. As pessoas viram para ela e falam que ela tem que perdoar, só que ela diz que não, que nunca vai perdoar aquilo. Ele tirou dela as pessoas mais importantes que ela tinha. Só que o fato dela levar flores, ela faz isso porque para as filhas, durante anos, ele foi um bom pai. Só que ela chega lá, ela conversa com as filhas, não conversa com ele, e quando ela morrer, ela já tem o túmulo reservado, que não vai ser ali do lado do ex-marido, né? Que vai ser ao lado das filhas. E ela disse que o desejo do marido, quando ele morresse, fosse ser cremado. Só que ela não ia deixar ele também ter essa última decisão. Ele decidiu tirar a vida das filhas, decidiu atirar na mãe, porém deixá-la viva para sofrer, e ela não ia deixar que ele resolvesse também como seria enterrado. Então ela resolveu enterrá-lo e não cremá-lo. Ela tem essa dor que ela carrega e que ela vai carregar pro resto da vida dela. Ela tenta somente viver um dia de cada vez. Ela fez uma tatuagem no braço em homenagem às filhas, né, com a data de nascimento e a data que elas foram embora, e com um símbolo então de música, porque as duas amavam música. Hoje ela trabalha com instituições para tentar impedir que pessoas tenham armas em casa. O marido dela nunca teve arma, só que um mês antes disso acontecer, ou seja, logo que houve, né, ali o divórcio, que ela saiu de casa, ele comprou 2 armas. As armas eram legais, né? E foi com uma daquelas armas, então, que ele fez o que fez, que destruiu toda a família. Angel diz que o que a mantém viva é porque ela acredita em Deus, e ela acredita que se ela fizer uma bobagem, ou se ela fizer várias bobagens aí no decorrer da vida, que não permita que ela vá para o céu, ela não vai então poder encontrar as filhas dela. Então hoje ela faz o bem, ela segue em linha correta para no futuro ter certeza que vai encontrar ainda suas filhas. Bom, então é isso, né, gente? Esse é o caso de hoje. É um caso muito triste. É um caso que tem se tornado muito comum aí nos últimos anos, né? A pessoa, ela destrói a família inteira e depois ela faz isso com ela mesma. Essa é uma exceção, até porque o marido acabou deixando a esposa viva.
pra sofrer. É muita frieza, né? Vamos então dar parabéns aí pros aniversariantes. A gente se vê no próximo caso, tá bom? Tchau, tchau. Gente, demorei, né? Eu me perdi aí nessa época de final de fevereiro, começo de março, e aí eu deixei de vir dar parabéns aqui pra vocês. Me desculpem, tá? Vamos então? Vamos pros parabéns do pessoal de março, os atrasados e os que vão fazer aí na próxima semana? Vamos lá. Dia 1º de março foi o aniversário da Larissa Santos, Marinete Coimbra e Maria Ferreira. Dia 2 de março, o parabéns foi pra Vera Beatriz Raposo. 6 de março, Maria Elisete, parabéns. Dia 7 foi aniversário da Senaura Sobral. Dia 10, Mariana Rocha de Souza, parabéns. Parabéns também para Fernanda Matos, que fez dia 11, Graziele Letícia, do dia 12, Eva Martins de Castro e Lilian Cunha, que fez 33 anos no dia 13 de março. Dia 14, o aniversário foi de Larissa Cristina Cecílio da Silva e Natália Valiante. 17 de março, parabéns para Natália Calil, Maria Buruzin, que fez dia 18. E hoje, gente, chegamos ao dia 20 de março. Hoje aniversário é para Mila Mendonça. Amanhã, dia 21, fazem 3 pessoas. Maria Zélia da Silva, Marilu Garski e Liliana Mendes, parabéns. Renatinha, parabéns pelo aniversário no dia 22. Gisele Ferreira Paulo, Angélica Cerqueira, parabéns, vocês fazem dia 23 de março. Terminando no dia 25, que cai no sábado, Emanuele Cristine, Cida Capistran e Franciane Francisco. Parabéns, pessoal, que vocês tenham tido ou que vocês tenham um ótimo dia de aniversário e que esse maravilhoso dia acompanhe vocês nos outros 365 dias do ano, tá bom? Muito obrigada por todo o carinho, por fazerem parte aqui do meu dia a dia. Apesar de eu não conhecer vocês pessoalmente, meu pensamento positivo está sempre com vocês. Muito obrigada e parabéns! Aquele mesmo post original que eu usei pro aniversário de fevereiro, eu vou utilizar ele então para os próximos meses, tá? É um post da comunidade. Ele é fixo, para ficar mais fácil de vocês acharem, eu vou deixar então o link dele aqui. Só pra gente não se perder nos comentários, né? O que são os comentários referente à história e os que são comentários de aniversário, porque eu posso perder e acabar esquecendo de dar parabéns pra vocês, tá bom? Só pra quem quer, né, gente? Quem não quer, tudo bem. Quem não quer, não precisa reclamar. A partir do dia 26, então, eu espero falar os novos aniversariantes, que será então em um domingo.